E no episódio de hoje, entre outras coisas, você vai ver. É impressionante observar uma cabeça de robô exibindo expressões faciais tão realistas que assustam até mesmo quem sabe que é um robô. E no futuro, os robôs vão se justificar dizendo: "Ah, os humanos me bateram." Veja um vídeo mostrando um robô humanoide chinês passando por um teste extremo de violência. Reino Unido apresenta o robô humanoide de desenvolvimento mais rápido do mundo. A tecnologia de tela fina ou luminescente, que faz as imagens flutuarem diante dos nossos olhos, acaba de ficar disponível para compra. Nos Estados Unidos, fábrica de robôs do tamanho de uma caixa de transporte para cães aprende a montar eletrônicos apenas observando os seres humanos. Bora ver tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! E um vídeo recém-publicado no YouTube deixou a comunidade da tecnologia num misto de revolta e espanto. Nele, o robô humanoide G1 da Unitree, uma das fabricantes chinesas mais ousadas da robótica, é submetido ao que os engenheiros chamaram de teste de violência. A cena parece mesmo saída de um filme distópico. O humanoide é chutado repetidas vezes, ele cambaleia, escorrega e até mesmo cai, mas se levanta em menos de um segundo, desafiando as expectativas sobre a resiliência dessas máquinas. O G1 é conhecido por sua estrutura compacta e flexível, mas o vídeo expôs algo muito além: sua capacidade de reagir a forças extremas com reflexos quase humanos. Ao longo do clipe, o robô leva cerca de 9 chutes diretos. Pra dizer a verdade, é quase uma voadora isso aí, pra não dizer que é uma voadora. Esse cara é meio ruim de chute aí, mas tudo bem. Eles são vindos de diferentes direções. Em vez de travar ou quebrar, o robô mantém a postura, oscila brevemente e volta ao equilíbrio. Só uma vez ele vai direto ao chão, mas é por causa do tapete escorregadio, e a recuperação dele é imediata, e isso acaba se tornando o momento mais impressionante da demonstração. A repercussão foi imediata. Nos comentários, internautas misturaram humor e alerta. Quando os senhores da inteligência artificial chegarem, esse cara será o primeiro a ir para a terra do pé junto, vai vestir o paletó de madeira. Essa foi a forma que um dos internautas achou para ironizar a cena. Outro escreveu o seguinte: "Lembre-se, um dia esses robôs também assistirão a esses vídeos." Por trás das piadas, fica clara a sensação de estar diante de algo que mexe com o imaginário. Máquinas que aguentam agressões e ainda se levantam. Mas, independente da sua opinião aí, calma, há ciência de ponta por trás deste espetáculo. O G1 é equipado com motores síncronos de imã permanente em suas articulações, e é exatamente isso que dá a capacidade de microajustes em alta velocidade. Um sistema de codificador duplo garante feedback em tempo real, coordenado por uma estrutura de controle de corpo inteiro. Ou seja, todas as articulações do robô trabalham como um organismo dinâmico e não como algo isoladamente. Para, entre aspas, sentir o ambiente, ele conta com LiDAR 3D, câmeras de profundidade e uma IMU, unidade de medição inercial, formando assim um modelo interno do espaço ao seu redor. Essa combinação é potencializada pela inteligência artificial da Unitree, que usa aprendizado por imitação e reforço. Para simplificar, o G1 observa as ações humanas, como artes marciais, por exemplo, ou até mesmo passos de dança, e a partir disso ele refina os seus próprios movimentos. Não é à toa que em vídeos anteriores ele já foi mostrado dando chutes com giros e executando manobras que lembram até mesmo coreografias de atletas humanos. Esse teste de, entre aspas, violência segue uma tradição, não é algo novo na robótica. Desde os ensaios clássicos da Boston Dynamics do seu robô Atlas até os ensaios de resiliência que a Honda fazia com o clássico Asimo, os engenheiros sempre submeteram os seus humanoides a situações adversas para provar equilíbrio e durabilidade. A Unitree, no entanto, está indo um tanto quanto além, não tá não? Eles querem mostrar que o G1, mesmo sendo muito mais barato e acessível que os concorrentes, pode rivalizar em agilidade e robustez, ou seja, os caras querem mostrar que o robô é forte o suficiente para aguentar o baque do nosso dia a dia. No fim, a cena que poderia parecer um simples robô apanhando é, na verdade, um marco. Demonstra que a fronteira entre máquinas frágeis e verdadeiros parceiros resilientes está se estreitando rapidamente. O G1 mostrou que ele pode cair, mas também que pode levantar, e talvez seja exatamente isso o que mais nos assuste e fascine ao mesmo tempo, não é não? Agora imagine um futuro em que a eletricidade não se perde, mas ela é literalmente engarrafada e devolvida sob demanda. Tá, eu sei que nessa matéria aqui vai surgir muitas piadinhas, mas eu já te peço, por favor, não entre com política, hein? Essa ideia que soa como ficção científica já começou a se tornar realidade na Coreia do Sul, onde os cientistas alcançaram o primeiro do país armazenamento de energia em ar líquido, que é capaz de produzir 10 toneladas por dia. A pesquisa foi conduzida pelo Instituto Coreano de Máquinas e Materiais, o KIM. O princípio é engenhoso. Quando a rede tem energia excedente, o ar é resfriado até temperaturas criogênicas, transformando-se em líquido. Dessa forma, o ar líquido é armazenado em tanques especiais, e quando a demanda aumenta, basta aquecê-lo novamente. O ar se expande cerca
de 700 vezes o seu volume original, criando assim uma pressão suficiente para mover turbinas e gerar eletricidade sob demanda. O coração do sistema são duas inovações desenvolvidas inteiramente na Coreia: um turboexpansor que gira a mais de 100 mil rotações por minuto e uma caixa fria equipada com isolamento multicamadas e vácuo extremo, que é capaz de manter o ar em temperaturas congelantes. Foi a primeira vez que o país conseguiu liquefazer e armazenar o ar com tecnologia totalmente nacional, um passo crucial para os caras reduzirem a sua dependência externa. O impacto vai muito além de simplesmente guardar energia. Ao contrário de métodos tradicionais como usinas hidrelétricas reversíveis ou cavernas de ar comprimido, que dependem de geografia e podem gerar impactos ambientais, o armazenamento em ar líquido pode ser construído praticamente em qualquer lugar, desde cidades densas até polos industriais. Além disso, o frio extremo pode ser aproveitado para resfriamento industrial, enquanto o calor desperdiçado nas fábricas pode ser reutilizado no próprio processo, aumentando bastante a eficiência. Esse avanço coloca a Coreia do Sul em uma corrida global em que a disputa já é feita por países como o Reino Unido, China e Estados Unidos. Mas o diferencial aqui está em ser um desenvolvimento inteiramente nacional, alinhado ao plano de estratégia de criar uma verdadeira superestrada de energia renovável pelo território coreano. Ainda é cedo para falar em aplicação em larga escala, tá bom? 10 toneladas por dia parece bem pouco diante da demanda nacional, mas a prova de conceito já é bem clara. Engarrafar a eletricidade pode ser uma das soluções mais limpas, seguras e flexíveis para o futuro da energia mundial. E um novo marco na corrida pela robótica global acaba de ser anunciado em Londres. A jovem empresa humanoide, fundada há apenas um ano, revelou o HMND-01, o Alpha, o primeiro robô humanoide do Reino Unido que é voltado para uso industrial. Mais do que um protótipo, tá bom? Ele representa a ambição britânica de se consolidar como uma das potências nesse setor estratégico. O feito realmente impressiona pela velocidade. Foram necessários apenas 7 meses para criar um modelo inicial. O Alpha foi projetado para atuar em logística, varejo e manufatura, realizando tarefas complexas com um alto grau de autonomia. Com quase 2,20 metros de altura, equipado com rodas, ele é capaz de carregar mais de 15 quilos e se movimentar a cerca de 7,2 km por hora, cobrindo assim o espaço de um depósito ou fábrica com a mesma eficiência de uma equipe humana inteira. No coração dessa máquina está a plataforma Jetson Store da NVIDIA, descrita como o verdadeiro cérebro robótico. Essa arquitetura permite que o humanoide rode múltiplos fluxos de inteligência artificial ao mesmo tempo, combinando modelos generativos, simulações e até aprendizado contínuo em ambientes dinâmicos. Não se trata apenas de um robô que executa comandos, mas de um sistema que pensa, adapta e decide em tempo real, ajustando seu comportamento de acordo com as pessoas e o ambiente ao seu redor. A equipe britânica também integrou ferramentas como o Isaac Sim e o Cosmos, também da NVIDIA, que permitem criar dados sintéticos e cenários de simulação realistas. Isso significa que o Alpha pode ser treinado em milhões de situações virtuais antes de ser colocado em um galpão de verdade, reduzindo bastante os riscos e acelerando a sua curva de aprendizado. Além dessa versão logística sobre rodas, há também um modelo bípede pensado para o futuro consumidor final. Ambos foram projetados para navegar em espaços apertados, como corredores de supermercados ou fábricas e até mesmo nas casas, onde agilidade, precisão e tomada de decisão autônoma são cruciais para uma máquina. O Alpha possui 29 graus de liberdade e efetores finais intercambiáveis, desde uma mão com 5 dedos extremamente precisa até uma pinça de maior força bruta. Com câmeras RGB de 360 graus e sensores de profundidade duplos, sua visão é abrangente e detalhada, permitindo identificar e manipular objetos em prateleiras que vão do nível do chão até 2 metros de altura. Para o humanoide, esse protótipo aí é apenas o início de tudo. O feedback industrial servirá como base para o próximo modelo, o Beta, que é previsto já para 2026 e deverá incorporar ainda mais as suas capacidades. O anúncio não é apenas técnico, tá bom? Ele é estratégico. Mostra como o Reino Unido quer unir pesquisa acadêmica, capital global e cultura de startups para poder disputar espaço com as gigantes da China e dos Estados Unidos. E um vídeo de apenas 2 minutos foi o suficiente para colocar a Coreia do Sul na evidência do cenário da robótica. Pesquisadores do Instituto Avançado de Ciências e Tecnologia da Coreia, o KAIST, divulgaram imagens de um robô humanoide, ou pelo menos metade dele, que não apenas corre em alta velocidade, mas também domina movimentos icônicos da dança, como o Moonwalk de Michael Jackson e até mesmo a curiosa caminhada de pato. A demonstração começa com uma sequência impressionante. O robô desliza para trás de forma suave, imitando o lendário passo de dança de Michael. Logo depois, ele acelera sua marcha, passando de um ritmo comum, que é de 0,98 metros por segundo, para uma corrida que atinge até 3,3 metros por segundo, o equivalente a cerca de 12 km por hora. Para um humanoide de 1,65 e 75 kg, esses números revelam não apenas a força, mas
mas um equilíbrio refinado, que até agora parecia exclusivo de atletas humanos e recentemente de máquinas um pouco mais avançadas. E a performance não para por aí. Em testes de resiliência, o robô é empurrado de forma brusca, ele perde momentaneamente o equilíbrio, mas consegue se estabilizar e retornar sua trajetória sem cair. Esse tipo de resposta rápida aí é considerado essencial para os ambientes industriais ou urbanos, onde a imprevisibilidade é a regra, não é a exceção. Outro ponto que chama a atenção é a chamada caminhada às cegas, sem câmeras ou sensores de visão. Esse humanoide depende apenas de sensores internos e de um controlador de inteligência artificial. Ainda assim, atravessa obstáculos, degraus e terrenos irregulares com certa naturalidade, provando que a coordenação adquirida nas simulações virtuais pode sim ser transferida com bastante sucesso para o mundo real. E em uma exibição quase que teatral, o robô flexiona os joelhos profundamente para reproduzir o famoso andar de pato, além também de executar saltos coordenados com pernas rígidas, algo que demonstra controle dinâmico e precisão de impulso, características raras até mesmo entre os mais avançados humanoides já apresentados. Tudo isso foi possível graças a um algoritmo de aprendizado por reforço, que é treinado em ambientes virtuais para poder reduzir a clássica barreira entre simulação e realidade. O resultado é um controle orientado por IA, capaz de replicar movimentos complexos e até mesmo artísticos no mundo físico. O projeto desenvolvido pelo Hub Lab do CAIST será apresentado na Conferência Humanoides 2025, um dos maiores palcos internacionais para avanços em robótica. Segundo os pesquisadores, o próximo passo é ampliar as habilidades do humanoide para incluir tarefas de manipulação enquanto ele caminha, como carregar objetos, empurrar carrinhos ou enfrentar escadas. A fronteira entre movimento humano e movimento robótico está ficando cada vez mais tênue, e se unirmos todos esses avanços que nós vimos até aqui neste episódio com o que nós vamos ver nessa próxima matéria aqui, já dá para cravar, pelo menos eu acredito, que o futuro chegou, meus queridos. Vamos ver, presta atenção nessa matéria aqui. Deixa eu tirar os óculos aqui para começar com algo dramático. Um simples piscar de olhos pode parecer banal para nós seres humanos, mas quando vem de uma máquina pode ser algo perturbador. Dá para ver nessa imagem aqui, olha essas imagens aqui. Foi exatamente essa sensação causada por esse novo vídeo que você está vendo da empresa chinesa A-Headform, que apresentou a sua cabeça robótica humanoide capaz de reproduzir expressões faciais com um realismo que é surpreendente e engana até mesmo quem conhece bastante de robótica. Dá para ver que no vídeo o robô olha ao redor com um ar intrigante e ele pisca de forma tão natural que muitos espectadores ficaram desconfortáveis, uma mistura de fascínio e estranhamento. A proposta da startup é clara: aproximar seres humanos e robôs através da emoção, ou ao menos da emulação da emoção, não é não? O projeto não é apenas uma curiosidade tecnológica, mas um passo decisivo rumo a um futuro onde os seres humanos e as máquinas poderão se comunicar de forma mais natural, se podemos dizer assim. A startup deixou claro que o seu objetivo vai muito além da engenharia mecânica. Trata-se de criar robôs que compreendam sinais não verbais e consigam interagir conosco de maneira envolvente. No coração dessa inovação está a combinação entre algoritmos de inteligência artificial autossupervisionados e atuadores biônicos de alta precisão, que reproduzem os movimentos sutis do rosto humano. Cada piscar de olhos, cada contração muscular e cada olhar de lado foram projetados para simular a complexidade das expressões humanas. Para entender a dimensão disso aí, basta lembrar que o rosto humano é capaz de mais de 40 movimentos musculares diferentes, que, em conjunto, formam milhares de variações emocionais. Para tornar o conceito um pouco mais didático, pense em como funcionam as marionetes. Quando alguém puxa uma cordinha, o boneco sorri ou fecha os olhos. Agora imagine essa lógica aí multiplicada por motores ultra silenciosos, sensores de última geração e um cérebro de IA que é capaz de coordenar tudo isso em tempo real. É assim que essa cabeça robótica consegue reproduzir as emoções, ou ao menos simulá-las, de forma tão convincente. O resultado técnico é sim impressionante. São 30 graus de liberdade apenas no rosto, com motores sem escovas projetados para garantir movimentos suaves, além de resposta rápida e consumo de energia reduzido. Além disso, a série Elf da empresa, que você vai lembrar realmente do Senhor dos Anéis, apresenta rostos com características quase fantásticas, com grandes orelhas estilizadas, mas sempre preservando um toque de realismo, capaz de gerar estranheza e também fascínio ao mesmo tempo. O momento mais intrigante, porém, está no clímax dessa demonstração. A cabeça robótica não apenas imita os gestos humanos, mas transmite a sensação de estar pensando e reagindo de maneira autêntica. O olhar que acompanha o ambiente, o piscar que surge no instante certo e a sincronização labial com a fala reforçam bastante a ilusão de presença, como se estivesse diante de um ser híbrido entre homem e máquina. Esse avanço abre uma reflexão profunda. Se os robôs já conseguem expressar emoções de forma tão convincente, como isso mudará a relação entre nós e as máquinas? Será que no futuro, uma interação com um robô poderá ser indistinguível de uma conversa com uma pessoa real? E até que ponto a nossa percepção de empatia
pode ser enganada por um sistema artificial que foi programado, e bem programado, vamos dizer assim. O que a A-Headform nos mostra é que a fronteira entre o ser humano e o artificial está ficando cada vez mais tênue realmente. E talvez mais cedo do que imaginamos, nós teremos robôs não apenas trabalhando ao nosso lado, mas convivendo conosco em um nível emocional, se podemos dizer assim. E aí, o que achou disso aí? Me conta aqui embaixo. Pense uma tela tão fina quanto um quadro de parede, mas capaz de dar vida às imagens que parecem saltar para fora do espaço físico, quase como se estivessem realmente ali diante de nossos olhos. Essa é a proposta da Looking Glass Factory, uma empresa de Nova York que tem como missão tornar hologramas sem os óculos uma realidade cotidiana. O novo display holuminescente, com menos de 2,5 centímetros de espessura, é capaz de exibir vídeos e animações com uma profundidade que desafia os limites da percepção. E eu não estou falando apenas de alta resolução, como 4 ou 8K, por exemplo, mas de uma experiência visual em que os objetos parecem flutuar no ar, visíveis de diferentes ângulos e perceptíveis por várias pessoas ao mesmo tempo. Para entender o impacto disso aí, basta imaginar um artefato histórico em um museu sendo exibido em 3D giratório, ou até mesmo um personagem digital que guia os visitantes por uma galeria. A sensação é como se o nosso espaço físico fosse invadido por presenças digitais palpáveis. Estes displays chegam em tamanhos que vão de 16 polegadas por $2.000 até impressionantes 86 polegadas que custarão algo em torno de $20.000. O detalhe curioso é como essa tecnologia consegue dar uma, entre aspas, sensação quase que mágica de presença no lugar mesmo, sem exigir os óculos ou dispositivos adicionais. Meus amigos, talvez em pouco tempo os nossos olhos nem saberão mais distinguir o que está dentro ou fora da tela, o que está no nosso mundo e está no mundo das máquinas. Tá chegando esse dia. E imagine abrir uma caixa do tamanho de uma casinha de transporte para cachorros, e dentro dela sair uma pequena fábrica capaz de montar eletrônicos que são bem complexos e com bastante precisão. Essa é a proposta ousada da Microfactory, uma startup de São Francisco, que está chamando a atenção do mundo com o seu sistema robótico de mesa de uso geral. A ideia é simples e poderosa: automatizar trabalhos manuais repetitivos que hoje consomem tempo e exigem extrema atenção humana, como montar placas de circuito, soldar componentes, roteamento de cabos e até inserir parafusos ou manipular fitas adesivas. O diferencial está na forma de treinamento. Em vez de programações complexas, basta um ser humano guiar fisicamente os braços robóticos externos, mostrando a tarefa para ele, e assim ele aprende. Segundo o Igor Kulakov, cofundador e CEO da Microfactory, a escolha foi bem clara. Robôs de uso geral são bons, mas não precisam ser humanoides. Decidimos projetar robôs do zero que ainda serão robôs de uso geral, mas sem forma humanoide. Assim, tudo fica mais simples, tanto em hardware quanto em termos de inteligência artificial. O primeiro protótipo levou apenas 5 meses para ser construído, e hoje a startup já promete entregar máquinas capazes de executar múltiplas tarefas com um custo acessível, oferecendo assim uma alternativa prática aos humanoides industriais. E é mais do que um gadget futurista. Essa caixinha aí promete ser o início de uma revolução silenciosa. Fábricas compactas, descentralizadas e de baixo custo, que qualquer empresa ou até mesmo os seres humanos normais nas suas casas poderão escalar para a automação, sem precisar de linhas industriais gigantescas. E aí, será que no futuro cada casa ou empresa realmente vai ter a sua própria microfábrica portátil para poder montar qualquer coisa sob demanda? Sei lá, montar o seu próprio PC na sua casa. Montar o PC não, né? Montar as partes do seu PC na sua casa? Bem, algo me diz que logo teremos uma resposta aqui no Realidade Impressionante. Então já confere a sua inscrição aí, tá bom? Você não quer perder nenhuma novidade tecnológica, não é isso? E se gostou do que você viu nesse episódio, quer estudar um pouco mais a fundo, lembre-se, todas as fontes estão aqui na descrição. Obrigado por me acompanhar em mais um episódio e eu te vejo no próximo. É só clicar na sugestão que vai estar na sua tela daqui a pouquinho, ou já está aí, né? São 2 sugestões. Clica aí e nos vemos no próximo. Obrigado por me acompanhar até aqui, tá bom? Mas eu preciso que você comente. Então, comenta aí. O rosto de robô humanoide mais realista nasceu na China. Comenta aí, vai me ajudar. Valeu? Tchau, tchau.